Vamos lá, então, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, quando vamos mais uma vez olhar a tua palavra, para aprender dela, para guardar no nosso coração aquilo que tu tens nos ensinado dia após dia a cada um de nós. Faz-nos capazes de ter um coração aberto para receber a tua palavra. Aqueles que estão conosco na internet, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam chegar até aqui, o Eterno venha abençoar, proteger, guardar e sustentar, para que juntos, como família do Eterno, como corpo do Mashiach, nós possamos cumprir o nosso papel até a volta dele. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua. A nossa paraxá de hoje é Bovai. É uma paraxá, todas as paraxás são muito importantes, mas ela já falou muito pela manhã ao nosso coração e vai continuar falando. Êxodo capítulo 10 até o capítulo 13, 16. Então, nós temos aqui uma palavra-chave para paraxá, que é a palavra prioridade. E o que é prioridade? Prioridade é preferir, é escolher entre uma coisa e outra, que eu e você teremos que fazer, não é? Nesse momento, prioridade significa, nesse momento em que vivemos, nessa hora, nesse tempo em que nós estamos vivendo, determinar atenção especial à ordenança divina. Determinar, nesse momento, nesse tempo, é determinar atenção especial à ordenança divina. É priorizar a ordem de Elohim de Israel. A ordem de Elohim de Israel. Para você e para mim. Como você e eu vamos saber discernir qual é o tempo exigido por Elohim? Como você e eu vamos saber qual é o tempo exigido por Elohim? Pelos sinais que ele nos deu, que diz a Bíblia. Pelos sinais, você vai ver que a paraxá começa e encerra com os sinais. Então, você vai ver comigo ali. Veja, vamos lá. Êxodo capítulo 10, versículo 1 e 2. Aqui nós temos os sinais e ela vai encerrar com os sinais. Olha, porque o Eterno disse que ele daria mandamentos no capítulo 9, no capítulo 6, ele deu mandamentos para os filhos de Israel, versículo 13 do capítulo 6 de Êxodo. Ele deu mandamentos para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel na terra do Egito. Agora é o momento da saída. Vai. Então, nesse momento de saída, aqui estão os sinais. Depois disse, capítulo 10 de Êxodo, o Eterno a Moisés. Vai, ter com Faraó, pois endureci o seu coração e o coração de seus oficiais para fazer estes meus sinais no meio deles. E para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que operei entre eles, para que saibais que eu sou o Eterno. Eu te perguntei, como é que nós vamos saber que ordem de tempo é essa? Qual é o tempo que Elohim exige? Nós vamos saber aqui. Veja no capítulo 13, no versículo 16, encerrando a paraxá. Isto será por sinal sobre tua mão, e por frontais entre os teus olhos, de que o Eterno vos tirou do Egito com mão forte. Mas veja que ele está dizendo que isso vos será por sinal. O quê? A remoção do Egito, a retirada do Egito, agora ele vai matar os primogênitos, e os primogênitos, vai tomar os primogênitos dos hebreus para poder consagrá-los, e ele diz, isso será por sinal sobre tua mão, e por frontais entre os teus olhos, de que o Eterno nos tirou com mão forte do Egito. Como você e eu vamos saber que tempo é esse exigido por Elohim? Pelos sinais. O que é um sinal? É a maneira direta de comunicar uma ideia. O que é um sinal? É a maneira direta, sem sair pela tangente, direta de comunicar uma ideia, frequentemente com um propósito prático que vai conduzir a uma ação. Esse é o sinal. Olha, eu vou ler para você o capítulo 10, no versículo 1 e 2, mais próximo ao original hebraico. Adonai diz a Moisés, venha Faraó, olha aí, é no capítulo 10. Sim, eu torno pesado o seu coração e o coração de seus servos para colocar estes meus sinais em seu seio,
Porque na nossa tradução diz, para fazer estes sinais no meio deles. Não é no meio. É no interior deles. É no coração deles. No coração de quem? De Faraó e do seu povo. Ele vai colocar estes sinais em seu seio. Olha o poder do sinal. Sinal é o quê? É uma maneira direta de comunicar uma ideia. Frequentemente com um propósito prático de conduzir a alguma ação. Faraó deixar sair o povo do Egito. Essa é a ideia. É isso que o sinal estava dizendo. O sinal fala. Ele vai falar. E para que narres ao ouvido de teu filho, do filho do teu filho, aquilo que brutalizei o Egito. Meus sinais que coloquei neles. Vós penetrareis sim, eu Adonai. Em vós eu penetrarei. Neles eu penetrarei, colocando os meus sinais. Observe que a Torá, antes mesmo de anunciar a 8ª praga dos gafanhotos, que nós aprendemos com o pastor de manhã, direitinho as 7 pragas, agora vem a 8ª praga. Antes dele afirmar, confirmar, anunciar a 8ª praga, o que ele vai fazer? Ele afirma ter Elohims colocado os sinais no seio, no interior dos egípcios e no interior do seu povo. Não é? Para quê? Para que Faraó observasse os sinais. Você já sabe o que é priorizar. Você vai ter que observar os sinais. Que tempo é esse? Observar os sinais. E Faraó não observou. Ele não refletiu quando o Eterno os tratou com tanta violência. Ele não refletiu. Ele não observou quando o Eterno os tratou com tanta violência. O sinal, ele é denotativo. O que é isso? Ele anuncia uma revelação. O sinal é denotativo, o símbolo é conotativo. Ele pode, o símbolo explicar várias coisas. Você pode fazer a leitura da estrela de Davi de várias formas. Mas o sinal não. O sinal é ordem de Elohims, ele é denotativo, ele anuncia uma revelação, ele geralmente exprime o significado da revelação, pois o sinal apresenta a vontade de Elohims revelada. O sinal, isso que ele está falando aqui, no versículo 1 e 2, e lá no versículo 16, encerrando a Paraxá. O sinal apresenta a vontade de Elohims revelada. Eu vou te mostrar o primeiro sinal. Vamos lá em Gênesis, capítulo 1, de Gênesis, versículo 14. Esses são os sinais reguladores. Olha como esses sinais reguladores, eles vão anunciar uma revelação e o significado dessa revelação, pois esse sinal apresenta a vontade de Elohims revelada. Versículo 14. Elohims diz, olha aqui. E disse Elohims, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para estações, e para dias e anos. Olha na mais próxima tradução hebraica. Elohims diz, luminares, serão no teto dos céus, para separar o dia da noite, para os sinais servirão. Os sinais servirão. Os luminares do céu servirão para os encontros, as festas bíblicas, para os dias e para os anos. Os luminares serão então expostos como sinais reguladores de uma vontade. O sol, a lua, as estrelas são sinais colocados nos céus como reguladores, revelando a vontade de Elohims ali, esses sinais. E para quê? Eles servirão para quê? Para os encontros. Como? Os sinais são para estabelecer o funcionamento regular das solenidades bíblicas. Coisa maravilhosa. O faraó deixou passar o tempo assinalado. Por uma ordem, e pôr em ordem os encontros sagrados. Olha aonde se encontram as festas bíblicas. Olha bem, servirão para quê? Para os encontros, para assinalar, olha aqui, para os encontros, para os dias e para os anos.
esses sinais. Que coisa maravilhosa. Quando eu olhei isso aqui, eu falei, eu nunca tinha visto isso, meu Deus. Os luminares, eles são também sinais, eles servirão para os dias, fala dos tempos. Não é? Servirão para os encontros, para os dias e para os anos. Então, eu me lembro que há um ano e tanto atrás, não sei a data, eu recebi essa frase da irmã Marluce. A medida do tempo é a medida dos dias. Entendi nada, você entendeu? Nada. Eu coloquei lá na minha mesa, a medida do tempo é a medida dos dias. Graças ao Eterno, eu não olhei para isso aqui e fiquei curiosa para saber o que era. Eu coloquei lá porque a minha cabeça é muito pequena, limitadíssima para entender uma coisa dessa. Quando ele diz que os luminares são reguladores para os encontros, para os dias e para os anos, os dias falam de tempos. Os luminares estão estabelecidos no céu como sinais para isso. Eles são reveladores. Porque, agora você vai entender por que de tempos. O que Moisés diz? No Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Por quê? Se eu e você soubéssemos contar os nossos dias, que é isso? Utilizar bem o nosso tempo e saber qual é a prioridade, dar prioridade à ordem divina, nosso coração ficaria aqui repleto de quê? De sabedoria. Por isso que a medida do tempo é a medida dos dias. Só aqui que eu fui compreender isso. Isso tem mais de um ano que isso estava comigo. Os luminares servirão também para o quê? Para os anos, para as estações. Olha só, vamos lá em Eclesiastes 3, para as estações. Olha só, nós estamos falando de tempo, e a Terra está falando de tempo conosco há bastante tempo. Nós precisamos prestar atenção no tempo, não é? Desde tabernáculos. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1. Porque os luminares servirão para quê? Para os encontros, as festas bíblicas, para os dias e para os anos. As estações do ano. Então, eles foram postos como sinais reguladores muito mais do que fonte de luz para a terra. Os luminares foram colocados no céu como reguladores, como sinais reguladores, muito mais do que fontes de luz. Aí outro dia o Levi falou assim, se o sol der uma piscada, vovó. O que Levi estava falando? Se o sol piscar, quer dizer, apagar um pouquinho, como é que vai ficar? Olha o Levi, se o sol der uma piscada, vovó. É só deixar ele mexer lá um pouquinho com as calopsitas, que ele solta a língua, ele fala uma porção de coisa. E ele pensou, por causa das plantas que ele estava lá mexendo comigo. Se ele der uma piscada, se ele der uma apagada, mas eles são muito mais reguladores, como sinais do Eterno, do que fonte de luz. Muito mais. É isso que o Eterno está nos falando. Olha só, há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, porque há tempo de você plantar no início do ano, na primavera, no período do plantio, e depois vai o tempo da colheita, as estações do ano. Aqui, está tudo aqui. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Que tempo é esse? É tempo de priorizar a ordem de Elohim. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Elohim deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Elohim fez desde o princípio até o fim. Então, os luminares são muito mais do que fonte de luz, eles são reguladores dos encontros, dos dias e das estações. É isso que diz os sinais. São revelações de Elohim.
É isso que ele está dizendo. Por isso que o misticismo, eles odeiam a entender esses sinais para que eles possam adquirir conhecimento, mas puramente humano, né? Puramente um conhecimento não santificado. Porque o conhecimento só é santificado quando você e eu nos submetemos inteiramente à vontade. Se eu buscar entender que a medida do tempo é a medida dos dias nos livros, no meu tempo, eu vou fazer uma confusão sem limite. Agora chegou o tempo de entender. Isso aqui, eu não preciso buscar em escritos dos homens, ou a astrologia, nada. O Espírito de Deus há de trazer entendimento da sua palavra. Porque o que me chamou a atenção, ele começa para achar com os sinais e ele termina com os sinais. Então, eu preciso entender o que é um sinal verdadeiramente. Ele é uma revelação de Elohim. Olha no capítulo 4 que você vai ver um sinal de proteção que ele vai colocar em Caim. Olha o versículo 15 do capítulo 4. Olha só, o Eterno, porém, lhe disse, portanto, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Eterno um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Gênesis 4, versículo 15. O Eterno põe um sinal em Caim, assassino de seu irmão, banido da tribo. Daí o perigo imediato percebido, pois ele está privado da proteção tribal. Então, o que ele vai fazer? Ele corre o risco de ser assassinado. Por isso que ele recebe o sinal. Da própria terra é que ele foi que a repudiou. Olha o versículo 14, olha. Hoje me lanças da face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que comigo se encontrar me matará. Por isso que ele recebe um sinal. Por isso ele sente a necessidade de uma proteção Caim particular. Então ele recebe de Adonai um sinal que vai protegê-lo. Então o primeiro sinal é regulador, esse segundo sinal é de proteção. Os rabis ensinam que o sinal é Yud Revavirê, o nome de Elohim aqui na sua testa, que ele vai receber. Você vai ver que isso era tão forte em Caim que ele vai construir uma cidade. Você se lembra do seu irmão que ele matou? O seu irmão que ele matou era pastor de ovelhas. Homem manso, sem grandes projetos. Agora olha no versículo 17. Conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu e teve Enoque. Caim edificou uma cidade. Ele deu o nome do filho Enoque. Porque a cidade daria-lhe maior proteção. Era a cabeça de Caim. Aquilo ficou dentro dele muito forte. Então, ele vai construir uma cidade. O terceiro sinal é o sinal de consagração. O terceiro sinal é o sinal, o primeiro é regulador, o segundo é protetor, o terceiro é consagração do tempo. Esse sinal é o Shabat. Vamos lá, Êxodo capítulo 31. É o sinal de consagração do tempo. Consagração do tempo. Olha, priorizar as ordens de Elohim é muito, 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 muito importante nessa paraxá. Muito, 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 muito importante. Capítulo 31 de Êxodo. Olha aqui, para você ver comigo. Versículo 12. Olha aí, até o 17. Disse mais o Eterno a Moisés: dize aos filhos de Israel, certamente guardareis os meus Shabats. Isso é um sinal entre mim e vós e as vossas gerações, para que saibais que eu sou o Eterno que vos santifica. Por isso que o sinal carrega uma revelação, e ele vai introduzir dentro do nosso interior, não no seio do homem, não no meio dos homens, mas no interior dos homens, essa revelação. E para que saibais que eu sou o Eterno que vos santifica. É santificação do tempo, consagração do tempo. Portanto, guardareis o Shabat. Porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente será morto. Qualquer que nele fizer algum trabalho será exterminado no meio do seu povo. 6 dias se trabalhará. No 7º dia será o sábado do descanso solene, santo ao Eterno. Qualquer que no dia de Shabat fizer algum trabalho, certamente será morto. Os filhos de Israel guardarão o Shabat, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre.
Pois em 6 dias fez o Eterno o céu e a terra, e o 7º dia descansou e tomou alento. Quando o Eterno acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as tábuas do testemunho e tal. No versículo 12, ele diz assim: tu fala aos Bnei Israel, aos filhos de Israel, dizendo: por certo guardareis meus Shabás, é um sinal entre mim e entre vós, para vossos ciclos, para penetrar, sim, eu Adonai, vosso consagrador. Olha o que ele diz, para penetrar, eu Adonai, vosso consagrador, aqui no versículo 13. Na nossa tradução, isso é um sinal entre mim e vós, as vossas gerações, para que saibais que eu sou o Eterno, que vos santifico. No original diz, para penetrar, sim, eu Adonai, penetrar onde? Em você e em mim. A revelação de Shabat há de entrar em nós através do sinal que Shabat traz. O sinal de Shabat tem como finalidade penetrar, ou seja, invadir o meu e o seu interior, para convencer-nos intimamente e fazer-nos compreender a vontade de Elohim revelada. É isso aí. Qual é a sua vontade com o sinal de Shabat? Shabat é sinal de consagração do tempo. Shabat é sinal de consagração do tempo. Portanto, dar prioridade, escolher, preferir Shabat, é consagrar tempo pelo Shabat. É isso que Elohim está nos falando. Prevalecer. Shabat é superior ao templo. Tempo e templo. Shabat é superior ao templo. Por quê? O templo na Bíblia é, sobre muitos aspectos, o personagem central da Bíblia. Pois o templo é morada daquele que o habita. É aqui, não é? Não é? Para os hebreus, é o único lugar do mundo onde o Eterno se encontra com a sua criação. É o templo, é aqui. Mas Shabat prevalece, é superior ao templo. Olha, não é à toa que o Eterno está falando isso para nós. Sendo assim, quando você e eu obedecemos, em 6 dias eu trabalho, em 6 dias o trabalho será feito e no 7º dia é Shabat. Shabat, Shabaton, diz aqui no versículo 15. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o sábado do descanso solene, santo ao Eterno. Shabat é sinal de consagração do tempo, do seu tempo. Sua observância, ela deve ser escrupulosa, ou seja, cuidadosa, minuciosa. Ela deve ser zelosa. A observância de Shabat, atenciosa. Você veja, vão conferir isso comigo pela boca do profeta Ezequiel. Ezequiel 20, vamos lá. Desse zelo com Shabat. Ezequiel, capítulo 20. Porque você pode dizer, pastora Santa está falando isso, mas aonde que ela viu isso? Ezequiel, capítulo 20. Olha aí o que fala o profeta. A partir do versículo 10. Tirei-os da terra do Egito. Qual é o nosso assunto? Saída do Egito. Boa, vai. Tirei-os do Egito e os levei ao deserto. Deles os meus estatutos e lhe mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Ordenanças, preceitos, regras estabelecidas por Elohim. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal de revelação interior, trabalhar o interior seu e meu. Olha aqui, olha aqui. Entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Eterno que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Profanaram grandemente os meus Shabats. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações perante os quais os fiz sair. Não priorizaram o sinal. Shabat é sinal. Não priorizaram o sinal como Faraó. Faraó não deu atenção ao sinal que ele recebeu, colocado, que foi penetrado em Faraó e no seu povo.
Olha só, demais eu levantei a minha mão para eles no deserto, para os deixar entrar, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel e a glória de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos, profanaram os meus shabates, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou para não os destruir, nem os consumir no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardareis os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Eu sou o eterno vosso Elohim. Andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos e executai-os. Santificai os meus shabates, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o eterno vosso Elohim. Viu? Guardando o shabat, nós aprendemos a escolher, dar atenção especial à ordem divina, de dar prioridade ao tempo. Ao tempo. Então, que tempo é esse em que nós vivemos? Que tempo é esse? Que tempo? Pelo que estamos vivenciando, ou seja, pela experiência da vida, nós cremos, pela experiência, pela violência, nós cremos perfeitamente que estamos vivendo, aguardando a vinda do Mashiach. Não é isso? A sua vinda é iminente. Ele está às portas, pelo que nós entendemos. Como deve ser o seu e o meu como deve ser o seu e o meu processo psicológico, então? Se o Messias está vindo, se ele é iminente, a sua vinda, como deve ser o meu e o seu processo psicológico? Deve ser consciente de que ele vem, no qual nós devemos adotar uma posição valorizante. De quê? Sintética, uma posição sintética, uma posição resumida, que não é apenas passiva e emocional. Uma posição, eu devia ter feito assim. Não, o leite já foi derramado. Limpa o leite derramado e continua. Essa posição emocional e passiva, quanto aos sinais estabelecidos pelo Eterno. A minha posição tem que ser valorizante. Ela tem que ser resumida, sintética, de pé e andar. É isso que ele está falando. Nossa postura inclui participação intelectual e física ativa nas ordenanças divinas. Olha lá para você ver. Confere comigo em Hebreus 2. Vamos lá. Hebreus 2. A minha e a sua participação nas ordenanças divinas, ela não pode ser uma coisa emocional, não. Nós temos que estar de pé e agindo. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 1 a 4. Olha só o que fala aqui Hebreus. Aonde que está Hebreus, gente? Hebreus 2. Achei já. Portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós? Se negligenciarmos tão grande salvação, tão grande momento, e se negligenciar, nós seremos igualzinho a Faraó. Diferença alguma dele, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Também Elohim testificou com eles por meio de sinais, por meio de prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Porque quando você pensa em sinais, você pensa que esse violão do santo vai sair daqui voando e vai cair lá. O sinal. Você não pensa no sinal do Eterno. Isso aqui é um movimento, pode ser até dele sair voando aqui, até de demônio. Você precisa olhar para os sinais estabelecidos pelo Eterno na sua palavra. O violão do santo pode fugir daqui, levado por uma movimentação de demônios, adivinhadores e essas coisas todas que aparecem aí na televisão. Não é verdade? Olha, veja aqui, passa um pouquinho as páginas da sua Bíblia, vai em 2 Pedro. 2 Pedro, o que fala o apóstolo Pedro? Na sua segunda carta. Que pessoas nós devemos ser? Na segunda carta, no capítulo 3.
A segunda carta de Pedro, capítulo 3. Que pessoas nós devemos ser quando nós sabemos que o Mashiach está vindo? É iminente a sua vinda. Olha o versículo 10. Mas o dia do eterno virá. Porque ele começa falando aqui, todo o capítulo 3, o dia do eterno. Dia do Senhor, do Mashiach. Aí o versículo 10 diz, mas o dia do Mashiach virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, o dia do eterno, né? Os elementos ardendo se desfarão. A terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade. Que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Elohim, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Devemos ou não priorizar as ordenanças divinas, os sinais divinos estabelecidos para nós, que foram colocados, estabelecidos nos céus. Por isso que ele toma os céus como testemunha contra nós. Porque é um sinal regulador, revelador das estações, dos dias e dos encontros. Você pode menosprezar a peça. Você comece a negociar com seu chefe para você estar de folga no dia de peça e entrar dentro de Êxodo 2 ali, cumprir aqui de Êxodo 12 e cumprir exatamente o que o Eterno está nos mandando celebrar. O Shabat é sinal, é soma de dias. A soma dos dias é tempo. Por isso que a medida do tempo é a medida dos dias. É tempo de repouso, onde nos permite acolher. O que nós estamos fazendo aqui? Acolhendo, recebendo a palavra de Adonai de manhã e à tarde. Acolhendo, recebendo a palavra de Adonai. É isso que é Shabat. Shabat é a soma dos dias. Ele é tempo. O quarto sinal é o Messias, Yeshua. Ele é a marca, ele é um selo exposto, ele é luz. Vamos lá em João 12. O quarto sinal, que é a própria palavra, que você vai ver que ele encerra ali na nossa paraxá, dizendo, escreva, ali na nossa paraxá ele manda escrever, não é o sinal, não é isso aí? Como é que está lá? Espera aí. O sinal foi escrito, como é que é? Esse será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Mashiach é a própria palavra. Deuteronômio 6, ele ordena. O sinal será... Como é que ele fala em Deuteronômio 6? Isso será por sinal. É a palavra. Porque o Mashiach é a própria palavra. João 12, versículo 35 a 37. E Yeshua lhes diz, olha só. Então, ainda, 12, 37. Vamos lá. Então, Yeshua lhes diz, a luz ainda está convosco por um pouco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Yeshua lhes diz então, ainda por pouco tempo, a luz está em vós. Caminhai enquanto tendes a luz, a fim de que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Não sabe. Vai. Mas quem está nas trevas não sabe ir. Tá? Porque ele não sabe para onde vai. Se lembra lá que o pastor leu de manhã? Em Êxodo, no capítulo 10, no capítulo 10, quando eles não sabiam, eles passaram 3 dias, os egípcios, em total escuridão. Não foi? Então, Yeshua é luz, ele é vida. Por pouco tempo, num período curto, a luz está em vós. É Yeshua que é a luz. Por isso que eu falei que os sinais são muito mais reguladores do que iluminadores. Os luminares do céu são muito mais reguladores do que iluminadores, porque a verdadeira luz... Tá bom, vou ler assim, Sofonias 2:12, né? Já vou ler, só para não cortar o raciocínio, espera só um minutinho. Então, por quê? Porque a verdadeira luz é quem? O Mashiach.
A luz está em vós, porque Yeshua é luz. Ele invadiu o seu e o meu coração. E dos seus adeptos, intimamente. Para quê? Para que esses compreendessem a sua vontade. A vontade de Elohim revelada. Então ele diz, caminhai, caminhai, enquanto tendes luz. Andai, andai. Significa marcha, percorre o caminho. O resultado dessa ação de andar, na minha e na sua vida, é o progresso quanto às questões espirituais. É o progresso. Anda, vai, anda, não fica parado. Estou se falando de um progresso espiritual. Que você cresceu, você se desenvolveu quanto às doutrinas bíblicas e quanto à obediência à palavra. A palavra divina, a ordem divina, a fim de que as trevas não vos apanhem. É isso que ele diz aqui, ó. Aqui, ó. A fim de que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. A treva é a 9ª praga. A treva é a 9ª praga da nossa paraxá. E Yeshua diz, se a treva vos apanhar, vos pegar, é o fim. O que Yeshua está dizendo? Se a treva vos apanhar, vos pegar, é o fim. Não há mais apelação, como não houve para Faraó. A última oportunidade dele foi os gafanhotos. Agora não tem mais oportunidade. Yeshua está falando para nós. Se você não deixá-lo penetrar no seu interior e produzir a obra reveladora dele, ele é a única luz. Ele é a única luz. Por isso que os sinais são muito mais reguladores do que luz. Muito mais. Porque a verdadeira luz é Yeshua. E se você não deixar ele penetrar, a treva vai te apanhar. Ele usa exatamente essa palavra. Para que as trevas não vos apanhem. Porque você vai perder toda a oportunidade. Depois nós vamos a Jeremias 46. Não há mais apelação, Roberto. Você sabe disso. Que não há. Sabe o que é apelação? Você vai à Corte Suprema. Você vai ser levado. Por quê? Por que não há mais apelação? Porque as trevas vos apanhou. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Não, aí, ó, não há mais meio para qualquer tipo de recurso. Não há mais. É a última instância. Não houve mais para Faraó. Não houve. Não consegue mais obedecer à ordenança divina. Boa, vai. Anda, caminha. Fica de pé. É isso. Dá prioridade à ordem divina. É isso. Por quê? Por que não dá oportunidade? Porque caiu no laço. Fala, meu filho. Eu sei que a senhora vai falar sobre Jeremias 46, mas é que aqui no versículo 14... Já vou falar agora. É só no versículo 14. Diz assim, anunciai no Egito e fazei ouvir isto em Migdol. Proclamai-o também Vê o em versículo Mênfis. que você está lendo. É Jeremias 46. 14. Isso, porque você já lê até o 24. Vai ler. Aí, vai. Ouvi isso em Migdol. Proclamai-o também em Mênfis e em Deixa Táfnis. eles chegarem lá, meu filho. Jeremias 46, e eu também. Jeremias 46. 46, 14. 14. Isso. Aí, agora você vai ler até o 24 para mim. Só que aqui tá... Depois você vai ler Sofonias 2:12. Só que aqui está dentro do que a senhora está falando aqui do tempo, né? Porque a pessoa, só um minutinho, meu filho, porque a pessoa que ela não consegue ir porque as trevas o apanhou, é porque ele caiu na malha do engano. Ele não consegue mover-se mais. Ele parou no tempo. Só anda quem não está com as pernas presas. Porque se você cai numa malha de engano, das coisas das trevas, você fica parado, você não se move mais. Vai. Anunciai no Egito e fazei ouvir isto em Migdol. Proclamai-o também em Mênfis e em Táfnis. Apresenta-te aqui, apresenta-te e prepara-te, pois a espada devora o que está ao redor de ti. Quem é a espada? A palavra, ao tempo. Por que serão derrubados os teus valentes? É a pergunta. Não se podem ter em pé, pois o Eterno os abaterá. Isso. Multiplicará os que tropeçavam. Cairão uns sobre os outros. Dirão, levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que o oprime. Ali clamarão, Faraó, rei do Egito, é apenas um som. Aí, deixou passar o tempo assinalado. Pode ir, lê mais.
Até o 24. Tão certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é Adonai de Sebaot, o Senhor dos Exércitos. Certamente como Tabor é entre os montes e como Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Prepara-te para ires para o exílio, ó moradora, filha do Egito, pois Mênfis será tomada em desolação e será incendiada até que ninguém mais aí more. Novilha muito formosa. Até o 23? 24. Até o 24. Novilha formosa, muito formosa é o Egito, mas já lhe vem do norte uma mutuca. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados. Eles também virarão as costas e fugirão juntos. Não estarão firmes, pois vem sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. Mais uma vez está falando de tempo. Isso. A sua voz é como a da serpente que foge. Marcharão como um exército e virão contra ela com machados, como cortadores de lenha. Cortarão o seu bosque, diz o Eterno, que era impenetrável. Não são mais numerosos do que os gafanhotos, são inumeráveis. Amém? A filha do Egito será envergonhada, será entregue nas mãos do povo do norte. Tá vendo? Diz o Eterno dos Exércitos. Isso. Elohim de Israel, eu punirei Amon de No e Faraó ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que confiam nele. Tá vendo? Vamos lá em Sofonias 2:12. Mas o interessante é o versículo 17. Porque ele deixou passar o tempo. Deixou passar o tempo. Ele não priorizou a ordem divina. É isso que nós temos feito. Nós olhamos tudo. Irmãos, isso é para nós, isso é moderno, isso é para agora. Nós deixamos tudo do eterno para fazer o que é nosso, para cumprir a nossa vontade. Abacuque e Sofonias, depois de Abacuque, 2:12. Sofonias 2:12. Também vós, ó etíopes, Congrega-te, ó nação que não tens pudor. Antes que saia o decreto, o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Eterno, antes que venha sobre vós o dia da ira do Eterno, buscai ao Eterno. Vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Eterno. Tá vendo? Buscar ao Eterno. Agora é momento de priorizar a ordem do Eterno. Por quê? Porque depois de tudo que você viu aqui, da oportunidade que Faraó teve, da penetração dos sinais dentro do seu interior, você pode olhar para a nossa Brita e Radachá e dizer, e a injustiça da parte de Deus? Paulo perguntando em Romanos capítulo 9. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Elohim? De maneira nenhuma, ele diz. De maneira nenhuma. Ele deu a Faraó todas as oportunidades, como dá a mim e a você. A mim e a você. O que nos faz não observar os sinais, não dar prioridade, preferência à ordem divina, e deixamos passar o tempo. Que sintoma que você pode perceber que isso acontece, que você e eu não conseguimos? É o orgulho, irmãos. O orgulho. Vamos lá em Êxodo 10. O orgulho. E olha, sutilmente, o orgulho, Êxodo 10, versículo 3. Faraó se considera aqui Elohim, Deus. O que o pastor disse de manhã, que o pastor falou? O que mais impressionou a ele, que no capítulo 5, que Faraó perguntou, quem é esse Elohim? Quem é esse? Faraó perguntou. E às vezes você acha absurda essa pergunta de Faraó, muitas vezes você e eu a fazemos. Olha aqui o que diz. Foram Moisés e Arão a Faraó e eles disseram, assim diz o Eterno Elohim dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Humilhar-te diante de mim, você já sabe da soberba e do orgulho dele. O orgulhoso, irmãos, ele é vaidoso. Ele tem um amor exagerado por ele próprio. E ele tem olhar altivo, ele tem coração orgulhoso. Essa é a lâmpada dos ímpios. Isso é pecado, diz o livro de Provérbios, né? O orgulho gera em mim e em você confiança em nós mesmos. Confiança própria. Autoconceito que você e eu temos de nós mesmos. Que nós somos bons, é o ego, é o eu, exatamente. O que acontece?
Veja comigo a parábola que Yeshua conta lá em Lucas, no capítulo 18. Já estamos terminando. Lucas, capítulo 18. Versículo 9 a 12. A confiança própria, o autoconceito de si mesmo. Lucas 18 é o que Faraó tinha, né? Irmãos, essa autossegurança, essa certeza, Mirelle, que nós estamos certos, essas coisas que nós julgamos e cremos, ele cega você e eu, e torna o meu ouvido incapaz de ouvir. Por quê? Por que isso? Para que você não preste atenção nos sinais. Para que você não preste atenção nos sinais. Para que você... Shabat. Para que você abandone Shabat. Para que você guarde Shabat do jeito que você quer. Não é? Que você não priorize Shabat. Eu me lembro demais do Tiago. Tiago está aí? Tiago falou um dia assim, pastora, por que eu não descobri isso há mais tempo? Shabat. Né, Tiago? Pastora, ele estava dizendo quanto... Ainda bem que ele descobriu. Ele é tão feliz hoje, não é, meu filho? Você veja aqui no capítulo 18, no versículo 9 e 12, Yeshua contando essa parábola. Disse Jesus esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, orgulhosos, confiança própria, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo dessa maneira: ó Elohim, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Elohim, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. Qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. O orgulho e a confiança própria impede de você olhar para o sinal. Olhar não, deixar a penetração dos sinais na sua e na minha vida. Aí você, não sabendo dos tempos que estão lá em Shabat, de todas estas coisas, você faz como o profeta Isaías fala. Vamos lá no capítulo 9 de Isaías. Elohim derrubou, eu vou fazer melhor ainda. Você, ao invés de parar, Elohim, porque tu derrubastes. Não é para eu fazer nada, é para deixar o terreno limpo. Eu vou deixar limpo. Não é para comprar, não é para comprar. Nós vamos parar tudo. Levamos prejuízo, o problema é nosso que passamos na frente dele. Não é não? Paga agora a conta. Ele disse que ele vai pagar a conta, pastor. Então, quer coisa melhor que isso? Ele já... E ele já avisou aqui, Chiquinho, que vai pagar a conta. Pensa só. Nós erramos tudo, ainda ele paga a conta. Ele é demais. Olha aqui no capítulo 9 de Isaías, no versículo 8 até o versículo 10. O Eterno enviou uma palavra a Jacó e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá. Efraim, os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos caíram, mas com pedras lavradas tornaremos a edificar. Cortaram as figueiras bravas, mas por cedros substituiremos. Elohim derrubou, eu vou construir outra vez. Se Elohim derrubou, porque é tempo de derrubar. É isso. O orgulhoso e vaidoso, ele se ufana do seu conhecimento. Porém, ele só possui informação, ele não possui conhecimento. Quanto às questões espirituais, só tem informação. Ele tem uma relação com a palavra divina de familiaridade, mas não de intimidade. Uma coisa é ter relação com a palavra. A informação te dá uma relação de familiaridade. Mas Elohim quer muito mais que isso. Ele quer uma relação com a palavra de intimidade. Intimidade. Seu conhecimento, quando ele é superficial desse jeito, ele é não santificado. Olha para você ver. 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8. Versículo 1 e 2.
Você sabe muito bem como Elohim humilhou Nabucodonosor. Capítulo 8 de 1 Coríntios. Olha bem, versículo 1 e 2. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, era o que Paulo tinha, mas o amor edifica. Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Precisa aprender. Aprender com a palavra e com intimidade com ela. É isso. Você sabe que Elohim humilha Nabucodonosor. Mas se você voltar à palavra em Daniel 4, e você vê como ele inicia narrando aquele fato ali, ele fala que os sinais. Vamos lá. Daniel capítulo 4, o início. Ele é o início de Daniel 4, é assim, 1 e 2. Olha como ele narra a sua experiência, o rei aqui. No versículo 1 e 2, ele termina dizendo que o Eterno pode humilhar aos que andam na soberba, que era ele mesmo. Agora olha como ele começa no capítulo 4, versículo 1 e 2. O rei Nabucodonosor, se Faraó tivesse feito isso aqui, por isso que Paulo diz lá em Romanos 9, a injustiça da parte de Elohim, de maneira nenhuma. Para com Faraó e para com você e eu, que ouvimos dia após dia e não priorizamos a vontade de Deus. Por que você não fala no microfone? Eu falei que Moisés aprendeu isso pela experiência no pecado de bezerro de ouro, quando Elohim falou sobre a punição do pecado, ele falou que teria misericórdia de quem ele quisesse ter misericórdia e compadeceria de quem ele quisesse compadecer. Exatamente. Porque você vai ver aí, na nossa tradução, essa linguagem, essa forma que a nossa tradução coloca, parece que Elohim é um rei, um déspota, ele faz como ele quer, que ele não está morrendo de amores por você e por mim, não. Que ele te dá milhões de oportunidades, que você e eu somos infiéis, mas ele permanece fiel. Nós fazemos as coisas erradas, ele paga a conta. Olha aqui, o rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Pareceu-nos bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Elohim, o Altíssimo, fez para comigo. Se Faraó tivesse se arrependido como esse homem se arrependeu, ele veria os sinais. Ele veria os sinais. Ele obedeceria os sinais. Por quê? Ele se arrependeu das suas faltas. O perdão, quando você e eu nos arrependemos do pecado e recebemos o perdão divino, me capacita a receber os sinais, entronizá-los no meu interior e permitir que eles se penetrem em mim. Irmãos, a verdadeira sabedoria, diz a Bíblia, está em entronizar a palavra de Elohim dentro de nós e ter uma relação com a palavra de intimidade, não é? Volta lá no capítulo 12 de João, por favor, o versículo 36. Enquanto tem de luz, aderi à luz, a fim de serdes filhos da luz. Volta lá, para nós terminarmos. João 12. Porque nós estamos lidando com a paraxá que Faraó entra nas trevas ali e vai permanecer nelas. Olha o que Yeshua diz no versículo 36 de João 12. Olha aqui, ó. Enquanto tendes a luz, crede na luz para que sejais filhos da luz. É isso que ele está dizendo aqui. A fim de aderir à luz. Faz adesão. Permita que ela penetre. E Yeshua, em João 11, volta a página aí um pouquinho, versículo 9 e 10. Ele se refere aqui aos sinais reguladores. Aqueles que estão lá em Gênesis 1, versículo 14. Os luminares. Olha o versículo 10 e 11. Yeshua responde, não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. E quando anda de noite, ele está falando dos sinais reguladores. Ele está falando da iluminação. E quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Ele está falando neles como fontes de luz. São os luminares, ele está dizendo. Está se referindo a eles, ao sol, sem dúvida. Mas também ele faz menção do tempo, menção dele. Como luz do universo e luz da vida. Há uma ambiguidade aqui na palavra.
2 significados praticamente. Novamente, então Yeshua lhes fala e diz, eu sou a luz do universo. Olha aqui, passa a página. Capítulo 8. Olha aqui. Versículo 12. Eu sou a luz do universo. 8:12. Por que nós estamos batendo nessa questão da luz? Para te mostrar que os sinais são mais reguladores do que luminares na realidade, não é? Porque Yeshua que é a luz do universo. Aí, ó, 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz de quê? Da vida. Terá a luz da vida. Yeshua é o sinal, é a marca. Sinal não é isso? Marca, selo. Yeshua foi marcado com um selo. Portanto, ele é um sinal de Elohim. Vai lá. João 6. Volta aí as páginas. Sua Bíblia. Yeshua responde e lhes diz, amém, amém, eu vos digo, vós me procurais, mas porque vistes os sinais? Aí você pensa que são os milagres que ele fez. Ele está falando dos sinais que Elohim deu. Aqui. 6, versículo 26 e 27, ó. Olha aí, ó, respondeu Yeshua. Em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais. Ó, miraculosos que vistes, mas porque comeste do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Elohim, o Pai, o marcou com o seu selo. Marcou com um selo. Ele é um sinal. Yeshua é um sinal. Ele é um sinal. Que o Eterno tenha misericórdia de nós. Que Ele venha priorizar nos nossos corações, nos ensinar a dar prioridade às ordenanças divinas, para que nós possamos ser um povo forte, capaz de obedecê-lo e poder então cumprir a sua vontade. Pai, em nome de Yeshua, nós te agradecemos muito por isso. Não nos deixe fazer como fez Faraó, que deixou passar o tempo assinalado, aquele tempo do Eterno. Faz cada um dos nossos irmãos que aqui estão e aqueles que estão conosco pela internet a entendermos estas coisas e as colocarmos em prática na nossa vida. Vivemos aqui na congregação, no nosso trabalho, em casa e por onde quer que nós andemos, nós sejamos fontes de luz. Que o Eterno nos abençoe e nos dê toda a graça, em nome de Yeshua. Fala, pastor. Mateus 16, posso. Mateus 16, de 1 a 4. Dá, pode ler que eu estou bem com a garganta já. Então, algum dos... Está em hebraico, tá? Pirushim e Saduquim, fariseus e saduceus, vieram com o objetivo de pôr Yeshua à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Entretanto, sua resposta foi, quando entardecer, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho, e de manhã, hoje acontecerá uma tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem ler a aparência do céu, mas não são capazes de ler os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Com certeza, nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Tendo dito isso, ele os deixou e foi embora. Sabe por que ele não deu sinal nenhum mais, né? Já sabe. Porque os sinais já estão estabelecidos. Eles são reveladores. Ele não vai dar mais nada. Obrigada, pastor, pela colaboração. Foi Tati? Obrigada, Tati.